Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí, então o nosso estudo. É o último vídeo sobre o Egito. Depois desse vídeo nós vamos entrar no período grego, tá? E aí nós vamos ter um vídeo sobre o período grego. Dei mais ênfase realmente no período egípcio, porque a apostila de vocês também faz isso, tá? Porém, ainda tem mais um conteúdo, que é a arte grega e o teatro grego, tá? A gente vai fazer esses dois em um vídeo só, mas vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Porém, hoje nós temos que fechar aí o nosso conteúdo do Egito com as pirâmides, ok? Então, como é uma pirâmide egípcia, por dentro, né? Essa é uma das questões mais marcantes aí, que mais rodeiam, né, a história das pirâmides, porque realmente é um mistério, né? E uma pirâmide é uma construção gigante para poucos, porque era feita para os mortos, era feita para os faraós e seus familiares, ok? Então aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra mais ou menos como é uma pirâmide por dentro. Então, as três principais pirâmides que nós conhecemos, né, de Kefri, Miquerinos e Quéops. Então a gente tem aí a estrutura de como é realmente uma pirâmide por dentro. Então, nós temos o templo funerário, que está aqui, tá? Onde o faraó era mumificado. A entrada, que é um corredor bem curto, ó, tá? Em alguns vídeos na internet que mostram dentro das pirâmides. Eu vou até deixar para vocês de um youtuber que viaja várias vezes por ano para o Egito, fazendo viagens, e ele entra dentro de uma pirâmide, da primeira pirâmide construída do Egito, e é bem interessante, desculpa, a forma que ele mostra, assim, a entrada da pirâmide era algo bem apertado, bem íngreme mesmo, e de difícil acesso, tá? Então tem aí a entrada, depois nós vemos aqui a galeria, né, a grande galeria, onde fica registrada na parede o livro dos mortos, que mostra como era a passagem, né, para o mundo espiritual. E depois nós temos aqui a câmara funerária, onde fica o sarcófago e todos os artefatos que são colocados aí do faraó, daquele que está enterrado na pirâmide, tá? Então, quando o faraó ele era enterrado, além de ter o seu corpo mumificado para o seu retorno, que era isso que eles acreditavam, tinha também os seus objetos pessoais e alguns soldados ou pessoas escolhidas, né, para estarem ali na sua defesa e para o seu cuidado, que também eram mortas dentro da câmara e aguardavam aí o retorno do faraó. Claro que a gente não tem nenhum registro desse retorno, né? Isso era uma crença religiosa deles, mas a estrutura piramidal ela era toda projetada pensando nisso. Tá? Então a forma piramidal com a pirâmide de ouro, né, na ponta, para que fosse fácil do faraó, do espírito do faraó sair e depois retornar, encontrando assim o caminho de volta, tá? Então, um dos objetivos de se fazer a pirâmide era esse, ok? Então aí a gente vai estudar um pouquinho sobre elas. Então, as pirâmides do Egito são importantes monumentos do Egito Antigo. As estruturas feitas de pedra calcária, desculpa, tá faltando o F aí, foram construídas para guardar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as três mais conhecidas, mais fotografadas e mais visitadas no mundo são as pirâmides de Kelps, Kefri e Miquerinos, que são essas três da imagem, tá? Que fica na península de Gizé, no Egito. A pedra calcária que forma, tá, a estrutura da pirâmide é parecida com essa, porém com toneladas e não centímetros, ok? As pirâmides mais famosas são essas três, e essas menores eram realizadas e criadas para as mulheres ou para os filhos, tá, dos faraós. No seu interior
Se repete a mesma arquitetura de câmeras, corredores íngremes e falsas passagens a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, essa providência não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides foram saqueados, tá? Nós encontramos esses tesouros saqueados em museus ao redor do mundo e também muitos estão em acervos pessoais de sheiks e milionários aí pelo mundo, ok? Temos aí muitos artefatos egípcios que foram encontrados em túmulos e pirâmides, como por exemplo o túmulo de Tutankhamon, que fica no Vale dos Reis, e que foi encontrado pelo Champollion, que era um francês amando de Napoleão Bonaparte. Todos esses itens encontrados pelo Champollion dentro do túmulo do Tutankhamon, que é um dos maiores acervos egípcios, hoje se encontra dividido em dois lugares. Então, a grande parte está no Museu do Cairo, no Egito, que é um dos museus com mais quantidade de artefatos egípcios, e a outra parte, assim como o obelisco, né, que nós já comentamos, está na França e se encontra esses itens, né, dentro do Museu do Louvre, na área egípcia, tá? Inclusive múmias e muitos objetos que marcam aí né, a característica da cultura egípcia, ok? E além dessas pirâmides, as pirâmides do Egito, existem muitas pirâmides espalhadas aí pelo mundo, algumas voltadas aos mortos, outras como o templo, tá? Templo voltados ou a imperadores ou voltadas aí a orações, né? A templos religiosos, ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos dessas pirâmides. Então a gente tem a pirâmide de José, que é em Mênfis, no Egito, a primeira pirâmide construída na terceira dinastia, tá? Então ela é em formato de escada, tá? E não tem aquele acabamento liso que nós vemos na de Kelps, Miquerinos e Kefren. É essa pirâmide que o vídeo eu vou anexar para vocês. O rapaz do Loucos por Viagem entra dentro dela para a gente poder conhecer. Então, é a pirâmide de Djoser, ok? Então, essa pirâmide do Egito. E com característica de pirâmide do Egito, por incrível que pareça, nós temos a pirâmide de Caio Sestio em Roma, tá? Essa pirâmide fica no meio da capital italiana, que é Roma, no centro de Roma. É uma pirâmide de total característica egípcia, foi feita por um arquiteto egípcio, porque Caio Sestio resolveu que, como Roma dominava o território egípcio, ele queria ser enterrado como os faraós eram enterrados. E aí ele pede para construir no centro de Roma uma pirâmide egípcia para guardar o seu corpo. Tá? Ela está hoje na estação Pirâmide, então eles fizeram uma estação de trem com esse nome, é de muito fácil acesso. O muro da cidade antiga fica muito colado nela, olha. Ele está aqui, depois ele vai para o outro lado. Então, este é uma parte dos muros que rodeavam a cidade antiga de Roma. Tá? E a pirâmide em estilo egípcio de Caio Sestio, que foi feito em 12 a.C. Então, é muito interessante saber que existe uma pirâmide nesse formato numa capital uma capital romana e europeia. Então é bem interessante, tá? Temos também aí as pirâmides Zigurate, né, que estão no Irã e no Iraque, que tem esse formato de escada, porém com as suas grandiosas rampas, e eram templos, tá? E fica na região aí do Irã e do Iraque. Essa de Zigurate de Tep foi realizada em 3000 a.C. e a Zigurate de Ur em 2100 a.C. Também bem interessante
seu formato, com aí as suas rampas, tá? Temos aqui a do templo na Indonésia do Borobudur, que é um templo maravilhoso, cheio de detalhes e de pontas, tá? E que é muito característico dessa região da Indonésia, tá? É um templo de oração muito incrível. E temos também o templo que hoje é patrimônio da humanidade, é uma das 7 maravilhas do mundo, que é a pirâmide de Chichén Itzá, que fica no México, ok? É um templo maia e que tem também essa característica de escada. É um templo muito interessante e é uma das 7 maravilhas do mundo. Kelps, Kefren e Miquerinos fazia parte, né, das 7 maravilhas do mundo, mas ela é retirada da lista e quem entra no lugar é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, tá? E as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito, Kelps e Miquerinos fazem parte dessa característica, então, dessa classificação. Então elas fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? E não mais do mundo moderno. No lugar delas entrou o Cristo Redentor. E aqui, para terminar, nós temos o mausoléu de Xinhuangdi, que é o templo de Xi'an, na China, onde nessa estrutura piramidal, que vocês veem a montanha, com esse templo, a entrada do templo é toda rodeada aí de estátuas, e é onde nós encontramos essa maravilhosa estrutura repleta, com aí centenas de estátuas de guerreiros Xi'an, que a gente chama de guerreiros Xi'an, que são guerreiros com, né, a roupa e as armaduras de guerra da época, né, na época dos imperadores, e que estavam, né, com as suas armas, lanças e espadas na mão, e que foram encontradas na década de 70, 90, uma coisa assim, eu me lembro agora ao certo a data, mas é super recente e que estão em posição de guerra. Então aqui essa foto está bem ruim, porque a foto acaba abrindo, né, quando eu coloco aqui, mas elas estão em posição de guerra, inclusive estátuas de cavalo, olha, exatamente como eram as formações de batalhas da época. E elas estão posicionadas dessa forma para proteger o túmulo do imperador. Então, algumas pessoas brincam que quando você vê todas elas juntinhas, assim como está aqui, ó, nessa, que dá para ver melhor, e você vê as outras centenas espalhadas atrás, a sensação que dá é de que realmente Medusa existiu e aí chegou aí e petrificou todo mundo, porque a posição deles é exatamente como a posição de guerra, de batalha, né, que esses guerreiros ficavam. Então é impressionante. E é uma pirâmide, tá? É considerado uma pirâmide o templo em Xi'an. Então são várias pirâmides em formatos diferentes, porém o que mais nos chama atenção são locais espalhados no mundo e que nessa época, nesse período, né, mesmo muitos mil anos de diferença, não tinham essas civilizações contato um com a outra. Então, o povo da Indonésia não tinha contato com o povo mexicano, que não tinha contato com os iraquianos, né, nem os chineses. Porém, todos eles construíram pirâmides. Então, é um símbolo aí que é muito estudado, né, e que traz aí vários questionamentos, né, da sua existência. E é muito interessante, tá? Então eu trouxe para vocês esse exemplo, né, de que existe esse tipo de pirâmide aí no mundo, né, vários tipos de pirâmides no mundo, além das mais famosas e que nós já conhecemos do Egito, ok? Aqui nos mistérios, eu vou deixar, é o vídeo que eu quero passar para vocês do Egito, eu vou deixar para anexar lá no Classroom, aqui no Classroom, para vocês poderem ver com mais tempo, tá?
apesar de não ser um vídeo longo. Então, esse vídeo curtinho era mais para a gente falar realmente sobre as pirâmides, que era o que estava faltando aí né, nosso estudo sobre o Egito. Espero que vocês tenham gostado, é um tema bem interessante. A gente viu que tem muita coisa para falar e ainda teria muitas outras, porém o nosso tempo é curto. E aí no próximo vídeo nós vamos falar aí sobre o povo grego e a sua cultura, ok? Um beijo pessoal e até a próxima.